Bom, queria começar dizendo que é um prazer estar aqui de volta. Ano passado eu tive aqui para uma aula inaugural, então agradeço o novo convite do professor Nojiri, o convite da universidade, o apoio da JUF. E sem mais delongas, eu vou entrar direto na apresentação, mas só queria dizer que é uma dupla satisfação, porque eu estou aqui com o meu grupo de pesquisa também, participando do evento, né? Então, os outros coordenadores, né, do nosso grupo, que é o NERDS, é o Núcleo de Estudos sobre Razão, Direito e Sentimentos Morais, né, estão presentes aqui. O Rodrigo já falou e amanhã o Ivar deve falar sobre, né, alguns resultados de algumas pesquisas que a gente está fazendo. E vou falar sobre a empatia. E eu acho que o meu primeiro desafio é esclarecer o que eu pretendo por meio desse termo, né, o que eu estou entendendo pelo conceito de empatia, até porque no mercado, na indústria de discussão sobre empatia, você tem uma pletora muito grande de opções diversas, então eu tenho que deixar bastante claro e eu tenho que diferenciar o conceito de empatia de outros conceitos afins, e para isso eu começo, não vou gastar muito tempo com isso não, mas vou começar com o conceito de misericórdia, o conceito de mercy. Nada muito filosófico, não sei se vocês viram esse filme é o Karate Kid, né, a parte 1 original, né, e aí no Karate Kid original você tem essa figura aqui, que é o professor de karatê dos malvados, né, da gangue, do grupo dos malvados, que ele é o chefe do Cobra Kai, né, o nome dele é John Kreese, e ele ficou famoso por dizer para os alunos dele, né, no mercy, né, era a expressão que ele utilizava, não tenham misericórdia, né, sem piedade. E como é que é a conexão que eu faço com a questão da empatia? Na verdade, é uma conexão que envolve, né, alguns passos, e o primeiro passo é voltar rapidamente para São Tomás de Aquino, que vai conectar a ideia de misericórdia ou de piedade com a ideia de simpatia, né? Então ele vai dizer que, né, mercy is the heartfelt sympathy for another's distress. É claro que ele não escreveu em inglês, mas em inglês funciona bem porque, né, ele lança a palavra, a tradução usou a palavra simpatia, e a palavra simpatia se aproxima mais do que eu vou entender aqui por meio da expressão empatia. A expressão simpatia foi utilizado por certos autores importantes da filosofia, como Hume, né, e como Adam Smith, de uma forma muito próxima do que eu estou entendendo aqui por meio de empatia, lembrando que na época deles a palavra empatia não existia. Então eles usavam simpatia de uma forma que é parecida como diversas pessoas hoje usam a palavra empatia. Eu coloquei em vermelho alguns pontos que são mais importantes e que eu gostaria de destacar. Então essa é uma passagem do Hume, e ele diz, como cordas afinadas no mesmo tom em que o movimento de uma se comunica às outras, todos os afetos passam prontamente de uma pessoa a outra. Então essa ideia do compartilhamento de emoções, do pareamento de emoções, produzindo movimentos correspondentes em todas as criaturas humanas. Quando vejo os efeitos da paixão na voz e nos gestos de alguém, minha mente passa imediatamente desses efeitos e suas causas e forma uma ideia tão vívida da paixão que logo se converte na própria paixão. E aqui é o Smith, né, com uma passagem também onde ele apresenta ideias que se aproximam a essas, né? Então, por intermédio da imaginação, podemos nos colocar no lugar do outro, concebemos-nos sofrendo os mesmos tormentos, e é como se entrássemos no corpo dele e, de certa forma, nos tornássemos a mesma pessoa, formando assim alguma ideia das suas sensações e até sentindo algo que, embora em menor grau, não é inteiramente diferente delas. Eu tenho que olhar para cá, que ali eu acho que eu não enxergo muito bem. Pois assim como sentir uma dor ou uma aflição qualquer provoca maior tristeza, do mesmo modo, conceber ou imaginar que estamos sofrendo provoca certo grau da mesma emoção, na medida da vivacidade ou embotamento dessa concepção. E aí ele dá o exemplo, né, do livro, que é um exemplo muito caro para nós professores, né, e nós pesquisadores, que é o exemplo do professor, ou do pesquisador, ou do leitor, né, que já não sente um prazer enorme, né, em ler uma obra, a mesma obra, centenas de vezes, mas na medida em que ele está apresentando a pesquisa dele para outras pessoas, né, e ele
vê, né, o prazer dessas pessoas, talvez eu esteja exagerando, talvez as pessoas não tenham tanto prazer assim ouvindo resultados de pesquisas, mas na medida em que a gente vê, né, o prazer das pessoas, de alguma maneira a gente é contagiado e a gente sente prazer de novo em relação àquele tema que talvez não seja tão novo, né, para a gente e já tenha gerado um certo cansaço. Essas imagens também expressam, né, bem o que eu pretendo por meio da noção de empatia, né? A primeira imagem é de um técnico de beisebol, né, brigando, né, com o árbitro, né, de beisebol, e eles estão tendo essa espécie de contágio emocional, né? Um está com a cara zangada, o outro também está com a cara zangada, o gordo e o magro aqui, um rindo e o outro rindo. E aqui, na verdade, você não tem duas pessoas, mas imagino que os homens, pelo menos, né, tenham todos meio que se retraído quando viram, né, essa imagem daqui, demonstrando, né, algum tipo de empatia. De forma mais rigorosa, né, e entrando numa análise conceitual um pouco mais detalhada, que eu pretendo, né, por meio da noção de empatia, é isso daqui. Né? A empatia não é o nome de uma emoção específica, mas diz respeito à experimentação de um estado emocional de outro, seja qual for esse estado emocional. Então, eu não estou falando sobre uma emoção específica, né? Eu estou falando sobre, né, o compartilhamento de uma emoção. A empatia envolve uma congruência entre emoções, um compartilhamento emocional, um pareamento de emoções. A congruência emocional não é uma mera coincidência, isso é importante, não é algo meramente contingente. Né? A razão pela qual eu sinto aquela emoção é porque a outra pessoa manifestou de alguma forma aquela emoção. Então, a razão pela qual eu tenho emoção é porque o outro também a possui. Eu pego a emoção do outro, a empatia envolve uma espécie de contágio emocional. Os modos de aquisição da empatia, ou seja, os modos de aquisição da emoção do outro, são bastante variados. Tá? Eu aqui não estou muito preocupado com os processos de aquisição da emoção do outro. O importante é dizer que esses processos podem ser mais ou menos sofisticados. Então, você tem processos que se dão quase que de uma forma inconsciente, né? Eles são automáticos e primitivos, e aí o Hoffman, que tem um belo livro sobre empatia, fala sobre esses processos. Então, você tem a mímica, você tem o condicionamento e a associação direta, e você tem processos que são processos, né, mais deliberados, mais sofisticados, que envolvem um maior esforço cognitivo, que é a associação verbalmente associada e a tomada de perspectiva. Seja a tomada de perspectiva quando eu me imagino no lugar do outro, ou quando eu me imagino sendo o outro no lugar dele, né, que são coisas diferentes, e também a literatura experimental mostra que tem resultados diferentes na medida em que você trabalha com uma ou outra ideia de tomada de perspectiva. Então, o que eu tenho em mente, né, para resumir, é essa noção de empatia afetiva e não a empatia cognitiva, que envolve meramente a compreensão das emoções do outro. A empatia a qual eu estou me referindo envolve esse compartilhamento de emoções, esse pareamento de emoções, e é contra isso, né, que eu vou falar aqui. São sobre os prejuízos desse tipo de empatia que eu pretendo discutir aqui. Uma imagem, né, que eu acho que também é bem ilustrativa do que eu entendo por empatia, e essa imagem, esse slide não é meu, né, eu peguei do Paul Bloom, mas eu acho que eu tenho direito de fazer isso. Paul Bloom acho que entrou nesse debate um pouco tardiamente, mas tem recebido muitos créditos, né, como se ele tivesse uma grande originalidade nesse debate. Na verdade, ele pega muitas coisas de outras pessoas, e acho que não dá os devidos créditos. Então, estou pegando aqui emprestado o slide dele, que eu achei genial, e é esse jogador aqui de futebol, que é o Owen, que já está aposentado. Ele perde um gol, né, impressionante, então ele fica desesperado, ele cai no chão, né, com a mão aqui na cabeça e fazendo uma determinada expressão facial que é prontamente imitada, né, pelos outros jogadores, que é prontamente imitada, né, por todos os torcedores, né, que estão olhando para o Owen ou para algum outro jogador e sendo de alguma maneira contagiados ou compartilhando essa emoção de desespero.
Num artigo que é um artigo maior e que está disponível online, um artigo antigo, um artigo de 2011, que na verdade é um rascunho que eu apresentei num evento. Eu faço um esforço grande para poder argumentar que a empatia, entendida dessa forma, não é necessária para a moralidade. Essa é uma afirmação complicada do ponto de vista psicológico e filosófico, né? Então, eu tenho que destrinchar e explicar exatamente o que eu quero dizer por meio dessa afirmação de que a empatia não é necessária para a moralidade. E eu faço o seguinte desmembramento dessa afirmação. Eu digo que a empatia não é necessária para o julgamento moral, que obviamente tem uma conexão mais forte com o nosso debate, né, a nossa discussão de hoje. Eu digo também que a empatia não é necessária para o desenvolvimento moral. E aqui o paralelo poderia ser, né, a gente poderia achar que a educação de juízes deveria passar por meio, né, do ensino, né, da aquisição da facilidade para se ter empatia. Eu acho que não é por aí. Tá? E, finalmente, a empatia não é necessária para motivação moral. E aqui o paralelo seria, algumas pessoas acham que o juiz ele não faz um mero julgamento, mas que, na verdade, o julgamento do juiz é algo muito mais complexo, muito mais sofisticado, porque envolve a redação da decisão, né, a exteriorização dessa decisão, né, o proferimento da sentença, às vezes explicar essa sentença, e que isso envolveria, né, um conjunto de ações e, portanto, a gente poderia pensar, né, em termos de motivação, né, moral também em relação a essas ações. E eu digo também que a empatia não é necessária, né, para motivar moralmente. Mas repara que essa afirmação é uma afirmação conceitual. Né? Eu digo que ela não é necessária para moralidade. Isso não significa que ela não pode desempenhar algum tipo de papel nas discussões morais. Então, primeiro, em relação a isso, né, essa discussão mais específica sobre a empatia ser ou não ser necessária para a moralidade, eu não tenho nenhuma grande pretensão de originalidade aqui, e eu uso muitos argumentos, né, desse autor que já foi mencionado pelo Rodrigo, que é o Jesse Prince, que tem escrito sobre esse tema da empatia. Então eu realmente não tenho nenhuma pretensão de originalidade quanto a isso, e boa parte dos argumentos que eu utilizo eu estou endossando os argumentos do próprio Prince. Então, se a empatia é um mecanismo existente, mas não necessário, então a gente tem que discutir se a gente deve cultivar um sistema moral baseado na empatia. A empatia ela é normativamente desejável, né? Os juízes devem tomar decisões que tenham por base a empatia. Então a gente sabe que ela não é necessária, mas ela é possível, ela pode ser utilizada. Então a questão é se a gente deve ou não deve utilizar, e essa é uma questão normativa. E para responder essa questão normativa, a gente precisa adotar, eu acredito, defendo isso ferozmente, que a gente deve adotar uma abordagem mais empírica e investigar os fatos psicológicos ligados à empatia. Então esse é o momento em que a ética normativa encontra, né, a psicologia moral empírica. Né? A abordagem empírica da psicologia moral fornece os limites e critérios de viabilidade de nossas considerações normativas, incluindo aqui a teoria normativa da adjudicação jurídica. Né? Então, se a gente vai defender que os juízes devem fazer uso da empatia, então a gente tem que primeiro pensar sobre como a empatia funciona, quais são as suas limitações e quais são os seus problemas. Isso requer, né, uma investigação empírica. Eu gosto muito dessa ideia desse autor, né, que se chama Owen Flanagan, e o Owen Flanagan diz que sempre que a gente constrói uma teoria que é uma teoria normativa, uma teoria sobre o que as pessoas devem fazer, a gente deve ter em mente aquilo que ele chama de princípio do mínimo de realismo psicológico. E ele coloca da seguinte forma: ao construir uma teoria moral, e aqui vale também para a teoria, né, normativa da adjudicação jurídica, ao construir uma teoria moral ou ao projetar um ideal moral, certifique-se de que o caráter, o modo de processar a decisão
e o comportamento prescrito são possíveis ou percebidos como possíveis para criaturas como nós. Então, acho que a tarefa é justamente fazer uso dessa literatura empírica e dessas pesquisas empíricas para entender melhor, né, sobre o funcionamento da empatia. E é claro, né, que aqui eu estou indo um pouco contra a maré, contra a corrente. Eu sei que soa simpático dizer seja empático ou demonstre empatia, mas o importante é a gente levar em consideração quais são as limitações da empatia quando aplicada no âmbito da decisão moral e jurídica. Para saber se devemos investir na empatia, o que precisamos fazer é investigar os vieses que estão associados à empatia. E eu sei que, né, assim, eu jamais ganharia um concurso de Miss se na hora da entrevista, né, me perguntassem o que eu achava que era necessário para melhorar o mundo e eu falasse menos empatia, né? Então eu sei que não sou nada simpático, né, defender esse tipo de coisa, né, mas é exatamente isso que eu pretendo defender. Então, o que eu vou defender parece ser extremamente antipático, né, parece ser algo arrogante, né? Então a gente poderia pensar, né, no John Kreese, que era o mestre, o sensei do Cobra Kai, né? Ao invés de dizer no mercy, né, sem misericórdia, ele poderia dizer sem empatia. Eu vou defender algo que parece, né, com o que ele está defendendo, mas eu espero fazer isso sem, né, parecer tão arrogante, né, quanto o John Kreese. Então vamos falar rapidamente sobre os vieses, que são os vieses ligados à empatia. E o primeiro viés é esse, né? A empatia ela está sujeita a manipulações. E como é que a gente sabe disso? Bom, a gente sabe disso tanto por pesquisas que são pesquisas mais de observação e que não envolvem qualquer tipo de manipulação. Então tem, por exemplo, uma pesquisa dos autores Calvin e Zeisel, né, que perguntaram para juízes especializados se eles concordavam com as decisões de jurados leigos em relação a certos casos, e os juízes especializados, numa série de situações, mostraram que eles não concordavam, e eles não concordavam porque eles achavam que as evidências indicavam que, né, o acusado era de fato culpado, mas que por questões de simpatia os jurados, né, acabaram aliviando, né, o acusado, e na raiz dessa simpatia existiam emoções empáticas, né? Então essa foi a impressão, né, desses juízes. Mas tem estudos que envolvem manipulação disso, estudos que envolvem júris simulados, né? Então uma autora chamada Olga Tucídides, ela fez certas manipulações, né, com emoções em júris simulados, e ela, né, variava a capacidade da vítima de expressar as emoções e a capacidade do réu de expressar as emoções. E aí, quando o réu demonstrava que ele tinha, né, um alto grau de capacidade de expressar as suas emoções, as pessoas, né, davam uma pena menor, ou inclusive, né, liberavam ele, né, de receber qualquer tipo de condenação. E quando a vítima era, né, muito sagaz na sua capacidade de expressar as emoções, o que acontecia era que o réu, né, invertia. O réu acabava sendo condenado, né, com uma pena maior. E qual é o problema disso? O primeiro problema disso é que as pessoas têm capacidades diferentes de expressar as suas emoções, né? E as emoções expressadas, na verdade, são indícios superficiais das emoções mais profundas, que talvez sejam as mais significativas, né? Então você pode manipular, talvez, se você tiver uma capacidade para isso, as suas emoções superficiais, né? O que você manifesta efetivamente. Além disso, né, e acho que esse é o segundo problema disso, a concentração excessiva nas expressões de emoções pode fazer com que você não foque nos fatos e nos danos que foram efetivamente causados, e pode ser que isso seja mais relevante, né, dependendo do tipo de transgressão que foi realizada.
E normalmente, né, quando a gente foca nas expressões de emoções, acontece um fenômeno que é chamado de moral discounting, né? Você dá um desconto moral, né? Você analisa de forma diferente, inclusive os fatos, coisas que seriam mais objetivas, e os danos, porque você se afeiçoou de alguma forma àquela pessoa que teve a capacidade de se expressar bem. O segundo viés é esse, né? A empatia pode prejudicar a pessoa que é o foco da ação altruísta. Então vamos ver primeiro exemplos não jurídicos, para sempre depois ter um exemplo, né, jurídico de cada um desses vieses. E aí o Batson, que é um desses autores que fala muito sobre empatia e que tem um livro cujo título é Altruísmo em Humanos, né? Tá todo mundo falando sobre altruísmo em animais, aí ele lançou um altruísmo, né, em humanos. Ele fala que a empatia muitas vezes ela faz com que a gente fique com um coração mole, quando na verdade a gente precisa de uma cabeça fria, né? Quando a gente precisa de um certo controle emocional. E aí ele dá o exemplo do cirurgião, né? Ele dá o exemplo do cirurgião, né, que precisa fazer uma operação num parente próximo, é uma cirurgia que não envolve qualquer tipo de anestesia, né? O parente está extremamente nervoso, está tremendo, né? E aí imagina se o cirurgião, né, ele viesse a sentir a mesma emoção, né, do parente próximo, né? Acho que talvez se a gente pensasse num caso mais próximo de nós, professores, né, quando a gente normalmente tem os nossos preferidos, né, os alunos que se envolvem mais, que se dedicam mais, e a gente tende a ter uma empatia maior em relação a esses alunos que são os nossos favoritos. Mas muitas vezes essa empatia prejudica os alunos favoritos, porque a gente acaba ajudando eles, quando na verdade eles precisam desenvolver autonomia, né, ou precisam enfrentar certas dificuldades, né? Então a gente tem que ter um certo cuidado, né, em relação a isso. Eu acho que no campo do judiciário, né, o que muitas vezes acontece é que o juiz ele sucumbe a certos sentimentos empáticos, a certas emoções empáticas, ele tem empatia em relação a uma das partes, e ele acaba, às vezes, concedendo, né, algum tipo de pleito que é prejudicial, inclusive, àquela parte. Por isso, o exemplo aqui dos remédios, né? Você tem vários casos onde certos remédios foram concedidos por juízes não especialistas em medicina, e esses remédios, na verdade, são prejudiciais para a parte que está solicitando, mas a parte está contando uma história triste, né, que envolve o juiz, ele é contagiado por aquilo de alguma maneira, e ele concede um medicamento ou um tratamento que, na verdade, é prejudicial, e tem uma série de casos desse tipo na literatura. Um outro viés, né, relacionado à empatia, né? A empatia pode levar ao viés da familiaridade e está sujeita a predileções arbitrárias. Primeiro, o viés da familiaridade, né? O Hoffman, né, que é esse autor que fala sobre a empatia, que diz que, né, que a empatia está sujeita ao viés da familiaridade. Tem vários outros autores que dizem isso. Isso quer dizer que a gente tem uma certa tendência a ter mais empatia com aqueles que, de alguma maneira, pertencem aos grupos nos quais a gente pertence. Então, a gente tem uma tendência a ter mais empatia, né, com os nossos familiares, né, com os nossos amigos, com o grupo étnico no qual a gente pertence, e assim por diante. E tem experimentos que, inclusive, mostram isso do ponto de vista neurocientífico. Então, essa imagem aqui é para ilustrar um experimento que foi um experimento realizado pelo Xu Xu, né, que é um experimento muito interessante, e várias outras pessoas, que é um chinês, e ele mostrou que quando orientais e vêm outros orientais, né, passando por uma situação que é uma situação que a pessoa está sofrendo algum tipo de dor, né, a atividade no ACC, né, que é o córtex cingulado anterior, né, ela
é muito maior do que quando ele está vendo o mesmo tipo de dor numa pessoa que não pertence, né, à sua etnia. Né? Então, ocidentais apresentam isso quando eles veem ocidentais e orientais apresentam isso quando eles veem orientais, mas isso não acontece quando você tem a troca, né? Quando o oriental está olhando para o ocidental e vice-versa. Né? Então, essa é uma área do cérebro que é uma área que é ativada quando a gente sente dor e quando a gente também percebe a dor nos outros. E, curiosamente, só é ativado num certo nível de intensidade quando a pessoa pertence, né, ao seu grupo. Então, acho que a melhor maneira de você garantir, né, algum tipo de reação empática é utilizando estratégias como essa que está aqui nessa figura. Tem autores, né, que dizem que esse viés da familiaridade não é exatamente isso. Né? Na verdade, a gente tem empatia em relação àquelas coisas que a gente prefere. E, por acaso, a gente prefere, né, os nossos familiares, a gente prefere, né, os nossos amigos e assim por diante. Mas que não seria tanto, né, um viés de familiaridade, mas que seria um viés de predileção. Mas as nossas predileções costumam ser muito arbitrárias. Né? Isso faz com que a empatia seja seletiva de uma forma que pode ser muito perniciosa. Então, olha essa imagem, né, que está aqui, de dois lutadores do UFC. Né? Então, esse aqui é o José Aldo, um brasileiro. Esse aqui é um canadense. Quando eu apresentei isso a primeira vez foi no Canadá, aí eu mantive aqui. Né? O José Aldo está para lutar de novo agora com o irlandês. Né? Então, eu me lembro que durante a luta, né, eu senti cada golpe, né, que, é claro que talvez não na mesma intensidade, mas eu compartilhei as emoções, né, com o José Aldo. Eu sentia os golpes que ele sofria. Né? Eu imitava, talvez muito mais lento, mas eu tentava imitar, né, as reações que ele tinha. E eu não sentia absolutamente nada, né, quando eu vi o oponente e torcia para ele bater, né, no oponente dele, e o oponente dele termina a luta dessa forma. Mas são os mesmos atos de violência que estão acontecendo de ambos os lados. Né? Então, e essas escolhas, por acaso, eu sou brasileiro e torci, né, para o José Aldo. Vamos ver. Então, no direito, né, então, sempre um exemplo também no campo do direito, acho que no direito, né, uma pesquisa que até o Rodrigo começou a fazer, mas que outras pessoas também já estão começando a fazer, é uma pesquisa que mostra que juízes têm uma tendência a atribuir, né, valores de danos morais muito maiores quando eles julgam coisas, né, que aconteceram com outros juízes do que com a população em geral. Né? Então, tem uma pesquisa jurisprudencial que está sendo feita em relação a isso e que demonstra esse tipo de coisa. Outro viés da empatia com implicações, né, jurídicas. Né? Então, a empatia está sujeita àquilo que é chamado de cuteness effects, né? O efeito fofura, o efeito belezura. A gente tende a ter empatia em relação a coisas que a gente considera como sendo coisas fofas, né? A entes que são entes fofos, né? Por isso essas imagens que estão aqui. Inclusive, numa pesquisa que, se eu não me engano, está escrito aqui, foi do Batson, ele mostra que alunos de faculdade tendem a ter mais empatia em relação a animais fofos do que em relação aos seus colegas, o que mostra aqui que o efeito belezura é inclusive maior do que o efeito da familiaridade, né, ou da predileção. Né? Então você tem casos que são casos muito interessantes, né, que demonstram esse tipo de coisa. Né? O caso da bebê Jéssica, né, que caiu numa poça e a quantidade de dinheiro que ela recebeu, né, para ser resgatada foi absurdo. Mesmo depois que ela foi resgatada, ela continuou recebendo dinheiro para ser resgatada. Né? A mesma coisa em relação ao cachorro, né, que ficou, que estava num navio, o navio naufragou e ele ficou em alto mar, no Pacífico, né, numa coisa flutuante, não sei se era um salva-vidas, né, flutuante, alguma coisa que tinha, e aí também $48 mil foi gasto, né, para salvar o cachorro. Né? Então, sábio isso talvez não seja também da época, né, de muitos de vocês aqui, mas outros vão rapidamente lembrar dessa música, né, que é genial, a música do Eduardo Dussek,
né, que é troque seu cachorro, né, por uma criança pobre, né, que eu acho que revela muito bem, né, esses efeitos perniciosos, né, do efeito fofura. A empatia, ela está sujeita a efeitos de saliência, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem uma certa tendência a ter empatia quando as vítimas e os eventos são concretos e vívidos, né? E a gente tem dificuldade a ter empatia com aquilo que não é concreto e vívido. O Hoffman, que é o autor desse livro aqui, chama, né, essa empatia de viés do aqui e agora. O Posner, que já foi também lembrado pelo Rodrigo, né, que é um juiz norte-americano e um acadêmico importante também, ele chama o viés do aqui e agora no campo do direito de heurística da disponibilidade. E ele explica a heurística da disponibilidade dessa forma. Ele diz, a heurística da disponibilidade acontece quando, e ele falando como juiz, né, atribuímos um peso exagerado às nossas impressões vívidas e imediatas e então damos uma atenção exagerada aos sentimentos, interesses e humanidade das partes que estão no tribunal. Parênteses, eu acho que ele está sendo otimista aqui, né, embora ele esteja sendo pessimista, eu acho que ele está sendo otimista ao entender que os juízes simultaneamente levam em consideração as emoções de todas as partes. Eu acho que na medida em que eles estão tendo empatia com uma parte, eles já estão ignorando de alguma forma a outra parte. Então acho que em relação a isso ele está sendo otimista, mas aqui entra a parte que me interessa mais, né? E deixamos de dar atenção para as pessoas ausentes que também serão afetadas pela decisão. Você não precisa de muita empatia para se sensibilizar por um litigante bem representado fazendo uma solicitação diante de você. O desafio para a imaginação empática consiste em conseguir se sensibilizar ao refletir ou ler a respeito das consequências do litígio para os ausentes, normalmente desconhecidos ou até mesmo não nascidos, que serão afetados pela decisão. Vamos lá. Relacionado ao efeito da saliência, isso aqui poderia ser talvez um 5B e depois ter um 5C e assim por diante, porque eu acho que tem uma conexão, né, entre essas coisas que eu vou falar agora, né, e o efeito da saliência. Você tem esse problema daqui, que a empatia pode operar contra a igualdade e a justiça, ou contra princípios da igualdade e princípios de justiça. E o Batson, que é aquele desenhado ali na figura ali em cima na direita, ele tem várias pesquisas que mostram, né, como que a empatia pode ser prejudicial para princípios de justiça e de igualdade, e um dos mais importantes é esse, né, Immorality from Empathy Induced Altruism. E nesse caso ele apresenta a situação da Sherry. Então a Sherry é uma menina que está numa fila, né, ela está precisando, ela tem uma doença que é uma doença terminal, ela precisa de um transplante de órgão, ela está num determinado lugar na fila, bem atrás de outras pessoas que precisam até mais do que a Sherry, né, e mais rápido do que a Sherry desse transplante de órgão, e aí ele apresenta uma situação para as pessoas, onde as pessoas têm que tomar uma decisão sem qualquer tipo de empatia, né, sobre se eles vão colocar a Sherry na frente ou se eles não vão colocar a Sherry na frente da fila. Eles têm uma situação que é uma situação de baixa empatia. A situação de baixa empatia, o experimentador, ele pede para as pessoas lerem uma história que a própria Sherry teria contado, né, sobre as suas dificuldades, sobre o seu drama pessoal, mas pede para o decisor não se envolver emocionalmente com aquele caso e tentar decidir da maneira mais objetiva possível. E um terceiro caso, que é um terceiro caso de alta empatia, onde ele pede para as pessoas se envolverem com aquela história. E aí o que acontece? No caso, não no caso de ausência de empatia e não no caso de baixa empatia, mas sim no caso de alta empatia, né, as pessoas, a maioria esmagadora das pessoas, passam a ficar dispostas a colocar a Sherry na frente da fila. E o curioso é que se você pergunta para as pessoas se aquilo é o correto ou o justo, as pessoas dizem que não, né? Então elas sabem que elas estão ferindo tanto, né, uma regra, né, de justiça
procedimental, quanto causando um problema que é um problema que fere a justiça substancial, né? Porque outras pessoas precisam mais do que a Sherry e de forma mais rápida do que ela. E ainda assim, né, as pessoas fazem esse tipo de coisa. E a gente tem casos também parecidos com esses no direito. Então a empatia, ela, além de poder, né, prejudicar uma outra pessoa, ela pode prejudicar o bem comum. E aí, mais uma vez, o Batson, né, tem alguns dos experimentos mais interessantes que demonstram isso. Então, o Batson ele mostra que em situações de dilemas sociais, principalmente quando você tem bens, né, escassos, você pode vivenciar essa situação onde a empatia apresenta um resultado que é prejudicial para o bem comum. Então imagina que uma pessoa ela tem que distribuir certos bens e aí ela pode ou distribuir, né, para si mesma, que é a situação egoísta, ou ela pode distribuir para o grupo, ou ela pode distribuir para uma outra pessoa do grupo, uma pessoa específica do grupo. E aí, mais uma vez, né, ele repete, né, aquela estratégia para gerar ou baixa empatia ou alta empatia. Né? Então, você tem uma situação, né, onde você pode ficar com os bens para si próprio, e aí, nesse caso, é claro que a maior parte das pessoas querem ficar com os bens para si próprio, mas se você exclui essa possibilidade, que é a situação do juiz, né, que tem que decidir, né, muitas vezes a favor de um ou a favor, né, de um grupo, se você exclui essa possibilidade, né, da situação egoísta, né, você tem a situação que é uma situação que pode ser altruísta, que é, né, ajudar uma pessoa, ou uma situação que é também altruísta, mas que envolve ajudar o grupo e não uma única pessoa. E aí, na situação de baixa empatia, né, a opção do decisor é por ajudar o grupo, mas, mais uma vez, na situação de alta empatia, quando você escuta uma história, né, uma narrativa pessoal que conta um determinado drama pessoal, você se envolve emocionalmente, você passa por essa situação de contágio emocional e você decide a favor daquela pessoa em detrimento do bem comum. O curioso, né, que o Batson ele controlou para situações em que você decide de forma privada e não revela a sua decisão, situações que são situações públicas. O que acontece quanto ao egoísmo quando você tem que revelar a sua decisão? As pessoas deixam de ser egoístas. Se você vai ter que revelar o que você decidiu depois, você deixa de ser egoísta. Mas se você, na situação de alto grau de empatia, né, que você decide a favor de uma pessoa em detrimento do grupo, né, você não deixa, né, de ser altruísta em relação àquela uma pessoa para decidir a favor do grupo, ou seja, você não tem vergonha desse tipo de coisa. E talvez isso tenha a ver até com a nossa cultura e com o nosso vocabulário, onde a gente chama pessoas altruístas de coração mole. Talvez um juiz que decida a favor de uma pessoa, não do grupo, vai ser taxado, né, de um juiz que tem um coração mole, mas não vai ser julgado de uma forma perversa, ele não vai ser julgado como sendo, né, uma pessoa egoísta. Né? Então, até os termos que a gente vai utilizar para classificar essa situação são diferentes da situação do juiz que, né, decide, né, em benefício da própria causa, né, visando o seu próprio interesse. Então, mais uma vez, né, acho que a gente pode pensar aqui nos casos de medicamento. Né? Muitas vezes a gente tem decisões que são decisões que beneficiam certos indivíduos, e essas decisões que beneficiam certos indivíduos acabam prejudicando políticas públicas que iriam ajudar um grande número de pessoas. Né? Então, só a título de curiosidade, né, tem um autor chamado Otávio Ferraz, que fez uma série de estudos empíricos muito interessantes, é um brasileiro que mora na Inglaterra e que ele fala, inclusive, sobre projetos inteiros de vacinação que não foram deslanchados porque todo o dinheiro, né, que ia ser utilizado
para essa política pública de vacinação acabou sendo, né, utilizada, né, para poder pagar certos medicamentos, né, de pessoas de classe média e que têm acesso à justiça e que estavam solicitando medicamentos, né, muito caros, importados. É uma história que vocês já conhecem. Um último problema, também relacionado a essa questão da saliência, é a dificuldade ou a impossibilidade de generalizar a empatia. Então, a empatia é algo que a gente tem em relação ao indivíduo e é algo que a gente tem muita dificuldade de generalizar em relação a grupos, que pode ser um problema também para o direito. Então, esse é o Paul Slovic. O Paul Slovic, ele fez um experimento onde ele fala sobre isso que ele chama de colapso da compaixão, mas que passa também pelo colapso da empatia. Por isso que eu estou chamando de colapso da empatia. Como é que foi o experimento dele? Bom, ele apresenta, né, individualmente uma foto dessa menina, que se chama Róquia, ou individualmente uma foto desse menino, que se chama Mussa, e ele pede para as pessoas para doarem dinheiro, né, para essa criança, que é uma criança que está passando fome na África. E aí o que acontece? Quando você mostra a foto, né, sozinha da Róquia, né, essa é a quantidade de doação que você tem. Quando você mostra a foto sozinha do Mussa, essa é a quantidade, né, de doação de dinheiro que você tem. E quando você mostra as duas fotos juntos, já cai a quantidade de doação, né, que eles recebem. E isso é mediado, né, pelas emoções. Então, a outra coisa que ele faz é fazer uma investigação sobre as emoções das pessoas. Então, isso aqui acompanha isso daqui, né? Então, as emoções são muito altas, né, quando eles recebem as imagens de forma isolada, mas o grau de emoção cai, né, quando eles recebem duas imagens. Isso é um sinal de que, né, a compaixão começa a colapsar quando você já tem duas pessoas. E aí, né, uma coisa interessante que um dos meus alunos, né, descobriu, né, também fazendo um levantamento sobre isso, foi uma série de casos onde as ações eram ações coletivas, né, envolvendo a solicitação de um medicamento, e ações que eram ações de uma única pessoa solicitando o mesmo medicamento para o mesmo juiz. E quando a decisão era uma ação coletiva, né, as pessoas que estavam fazendo, né, o pedido não eram contempladas, e quando elas solicitavam individualmente, elas recebiam, né, aquilo que elas estavam pedindo. No caso, que eu me lembro, era, eu acho que um remédio chamado interferon C, né, para hepatite C. Bom. Então, resumindo, né, e caminhando agora para o final. Acho que a conclusão, né, disso, tudo que eu falei, é que ou bem A ou bem B. Né? Primeiro A, não é o caso que necessariamente temos empatia com aqueles com quem supostamente deveríamos, porque nós deveríamos ter, a gente imagina, né, empatia com os mais fracos, os mais necessitados, etc. E não é assim que funciona. E B, né, mesmo nos casos em que temos empatia, isso não é uma garantia de que decidiremos da forma normativamente apropriada. Pelo menos se a gente tem em mente essa noção de empatia, né, que eu defendi aqui. E, né, um exemplo desse B é quando a gente, né, tem empatia e concede, na verdade, um medicamento que faz mal, que é prejudicial para aquela pessoa. Então, a empatia, na verdade, não deveria ser confundida com a própria moralidade. Muita gente faz isso, mas a empatia deveria ser entendida como uma espécie de proxy, né, uma aproximação, uma variável que você usa para modelar uma outra variável que é mais difícil de ser pesquisada, ou como uma espécie de heurística, né, um atalho, né, para moralidade, sem ser confundida com a própria moralidade. Eu acho que o direito, quando o direito é pensado em termos de regras, e aqui, né, assim, para juntar
essas coisas com coisas mais tradicionais de teoria do direito, que eu sei que algumas pessoas têm interesse, como é que a gente faz a junção, né, dessas discussões mais, né, de psicologia moral, psicologia experimental, com essa discussão, né, que é mais tradicional na filosofia analítica, né, do direito. Né. Assim, o direito, quando ele é pensado enquanto um sistema de regras, e aqui pode ser regras no sentido amplo, incorporando tanto regras quanto princípios, eu não estou muito preocupado com isso, mas quando o direito é pensado como um sistema de regras, o direito também deve ser entendido como uma espécie de heurística, né, para a moralidade. Né. O direito é um mecanismo oblíquo, né, indireto, que a gente utiliza para alcançar certos objetivos que são objetivos morais. Assim como a empatia pode ser um mecanismo, um instrumento, para a gente tentar alcançar certos objetivos que são objetivos morais. Né. O Raz, ele tem essa ideia, que é a ideia do, né, do direito como fornecendo uma espécie de serviço. Ele diz que o direito se encontra moralmente justificado quando é o caso que o direito oferece o serviço. Qual é o tipo de serviço que o direito deve oferecer? O direito deve nos trazer mais próximos dos nossos próprios objetivos morais do que na ausência do direito. Ou, né, colocado de outra forma, né, o direito ele deve nos trazer mais próximos dos nossos objetivos morais do que se a gente fosse perseguir diretamente os nossos objetivos morais. Essa é a ideia, né, do direito como um serviço. O direito ele se encontra moralmente justificável quando ele é capaz de fazer isso. Então, às vezes, ele não está moralmente justificado, e a gente deve lutar contra o direito, né, quando ele não está moralmente justificado. É claro que quando ele está moralmente justificado, não significa que ele não poderia ainda ser melhorado. Né? Ele poderia, mas aí ele se encontra, pelo menos, moralmente justificado. E ele vincula, né, essa ideia da concepção de direito como serviço. Ele diz que um componente importante dessa ideia, né, para defender quando que o direito se encontra justificado é a tese da justificação normal. Ele diz que a gente deve adotar uma espécie de atitude de deferência em relação à autoridade quando as razões colocadas pela autoridade, né, são razões que nos trazem mais próximo das nossas próprias razões do que na ausência da autoridade, da figura de autoridade, seja essa figura uma figura específica, mas aqui normalmente é manifestada por meio de regras. Então eu tenho, né, e aí eu fiquei até 3 horas da manhã tentando fazer essas coisas aqui, né, uma versão que é uma versão morfada, né, isso é um morph, né, eu tento, né, juntar a foto do Raz com a minha foto, e aí eu descobri que tinha um aplicativo, né, que fazia isso, fiquei brincando com isso até de madrugada, né, ontem de noite. Então essa é a minha versão da tese da justificação normal, ou a minha versão da concepção do direito, né, como um serviço. Né? Então eu digo o seguinte, né, o direito ou qualquer outro proxy ou ferramenta heurística se encontra moralmente justificada na medida em que nenhuma outra ferramenta nos traria mais próximo de nossos próprios objetivos morais, incluindo a tentativa de aplicar diretamente a moralidade. Ou, ainda de outra forma, um certo mecanismo de tomada de decisão está tão mais moralmente justificado, porque aqui coloca em termos de probabilidade, né? Está tão mais moralmente justificado na medida em que nos aproxima mais da moralidade do que qualquer outro mecanismo alternativo. Né? Então, tanto o direito quanto a empatia me parecem ser heurísticas ou proxies. Né? A gente tem que avaliar, né, qual desses proxies ou qual dessas heurísticas nos trazem mais próximos dos nossos objetivos morais, e aqui o meu objetivo foi, né, oferecer algumas razões para não acreditar que a empatia, pelo menos em alguns cenários, em algumas situações, pode ser, né, a melhor heurística, né, para a teoria normativa da adjudicação jurídica. E eu agradeço a atenção de vocês. Essas são pessoas que comentaram, né, a versão original, né, do artigo e que ajudaram muito, e embora eu acho que no campo da moralidade a empatia não seja importante, e no campo jurídico a empatia não seja também tão importante, certamente ela é valiosa, né, e relevante. Eu acho que sem empatia não existe amizade, então nas relações de amizade, né, imagina se os seus amigos nunca compartilhassem as emoções, né, contigo, se eles seriam realmente verdadeiros amigos. Né? Então, agradeço
né, aí todos os amigos que leram e comentaram. Essa é uma foto, né, lá do nosso grupo. E essas são outras pessoas que comentaram. Então, obrigado aí pela atenção de vocês.